Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa das operações policiais mais audaciosas já feitas no Brasil, a invasão do Complexo do Alemão. E o desafio aqui, veja bem, não era só tomar um território, era invadir uma verdadeira fortaleza moderna, bem no coração do Rio de Janeiro. A ideia central da missão parece até coisa de filme de ação, e era bem direta, tão direta quanto desafiadora. A tarefa era, literalmente, invadir uma fortaleza. Só que não dá para pensar em muros de pedra, em castelos medievais. O campo de batalha aqui era outro, bem mais complexo e, francamente, muito mais perigoso. A realidade era essa aí, uma fortaleza moderna, vertical, construída no meio de uma das maiores cidades do mundo. Um lugar onde cada viela vira uma armadilha e cada janela um potencial ponto de tiro. Então, para a gente entender a resposta que as forças policiais deram, primeiro é preciso ter uma noção da escala monumental do desafio que elas tinham pela frente. O avanço não foi um tiro no escuro. Pelo contrário, a operação toda foi guiada por inteligência. Alvos específicos, os pontos de comando dos criminosos e até as rotas de fuga deles já estavam todos mapeados, antes mesmo da ação começar de fato. Porque, né? Ter um mapa do labirinto é uma coisa, atravessar esse labirinto é outra, completamente diferente. O próprio terreno era o maior adversário. A vantagem tática de quem defendia o território era imensa, e ela vinha do próprio terreno. Pensa só, um labirinto vertical, onde qualquer beco estreito vira um corredor de tiro. As escadarias íngremes, zona de morte perfeitas para uma emboscada. E claro, a posição elevada, que dava uma vantagem de fogo absurda para quem estava no alto. Então, o ponto central é esse. A diferença tática logo no começo era gigantesca. De um lado, as forças de avanço subindo, com visibilidade quase zero, totalmente expostas. Do outro, os traficantes, com a vantagem da posição, controlando tudo lá de cima. Bom, diante de uma desvantagem tão óbvia, só a força bruta não ia resolver. A resposta tinha que ser estratégica, inteligente, e ela veio na forma de uma doutrina de combate bem específica. A pergunta que o comando precisava responder era exatamente essa. Com as cartas tão desfavoráveis assim, como é que se vira um jogo desses? E a solução foi uma doutrina de combate urbano que eles chamam de limpo em camadas. A lógica é simples, como subir uma escada. Ninguém pula direto para o último degrau. O avanço é metódico, degrau por degrau, e a cada passo garante-se que ele está seguro antes de ir para o próximo. Era um avanço lento, deliberado e, o mais importante, permanente. Essa doutrina se divide em 3 fases essenciais. A primeira, isolamento. Basicamente, criar um perímetro para ninguém entrar nem sair. Depois, a varredura, que é o trabalho minucioso, de formiguinha, limpando casa por casa, beco por beco. E, por fim, a consolidação, o passo fundamental para garantir que o território conquistado não seja perdido dias depois. E aí, quando o avanço finalmente começou, o que se viu não foi só um tiroteio, foi um verdadeiro choque de filosofias de combate. De um lado, a ordem do BOPE, um avanço calculado, quase cirúrgico. E do outro, a estratégia do caos, os traficantes ateando fogo em veículos, criando barricadas, tudo para atrasar o avanço e, se possível, forçar um recuo. A ideia era criar a desordem total. E essa estratégia do caos joga o comando numa encruzilhada terrível. Avançar no meio daquele fogo, daquelas barricadas, colocando vidas de civis em um risco ainda maior, ou recuar e, na prática, entregar a vitória para o outro lado. A decisão foi avançar. Para o BOPE, a doutrina é bem clara. Recuar debaixo de fogo inimigo não só não garante segurança, como apenas adia a derrota. Avançar era a única opção real para cumprir a missão. Mas e quando a fumaça baixou? Aí começou a análise de verdade. Afinal, como é que se mede o sucesso de uma operação dessa magnitude? A gente pode olhar para o resultado em camadas. A primeira camada é a militar. Aqui, um sucesso claro. Toda a estrutura logística do crime organizado na região foi completamente desmantelada. Depois, tem o resultado simbólico. O poder do Estado foi reafirmado. A mensagem era clara: nenhum território está fora do alcance da lei. Mas é no resultado político que a coisa começa a ficar mais complexa. Porque a operação não foi um fim em si mesma. Na verdade, ela foi o começo de um desafio ainda maior. E é isso que revela a verdadeira estratégia por trás de tudo. A ação militar, a tomada do território, nunca foi o objetivo final.
O verdadeiro propósito era criar um espaço seguro, uma janela de oportunidade para que o poder civil, com escolas, postos de saúde, infraestrutura, pudesse finalmente chegar e ocupar aquele espaço que antes era dominado pelo crime. Essa citação aqui, ela resume o desafio perfeitamente. A operação do BOPE foi um choque agudo, uma intervenção forte que mudou o cenário ali, naquele momento. Mas a reconstrução do tecido social, a cura de verdade, esse é um trabalho para décadas. É muito mais longo e complicado. E é assim que essa análise toda nos leva de volta a uma pergunta fundamental. Ok, o território foi retomado, a batalha foi vencida, mas a verdadeira questão permanece. E agora? O que vem depois? A resposta para isso é o que vai definir se a operação do Complexo do Alemão foi só mais uma batalha vencida ou se foi, de fato, o começo do fim da guerra.